Imagina a seguinte cena. Pensa num estádio de futebol absolutamente lotado. Daquele jeito que não cabe mais ninguém. Umas 90 mil pessoas gritando. Tipo final de campeonato. Exato, bem isso. Agora pega esse estádio inteiro e multiplica por 15. Caramba, 15 estádios lotados. Pois é, a gente está falando de uma multidão de mais de 1.400.000 pessoas. É tipo a população de uma capital inteira, como Porto Alegre ou Recife. É muita gente, nossa. E o mais louco é o que toda essa galera tem em comum. Todas essas pessoas decidiram colocar uma parte do próprio dinheiro num único código lá na Bolsa de Valores brasileira, o MXRF11, o famoso Maxi Renda. O gigante do mercado. É impressionante mesmo. É bizarro. E na nossa análise aprofundada de hoje, a gente vai focar justamente num aspecto bem prático disso tudo. Como que uma única engrenagem financeira consegue, sustentar o peso da expectativa de 1.400.000 pessoas. Que estão lá exigindo o resultado pingando na conta todo santo mês, né? Exatamente. Especialmente quando os ventos da macroeconomia e da inflação começam a mudar de direção. É um desafio e tanto. O desafio da escala é, de fato, a variável mais complexa na gestão de ativos desse tamanho. Não é qualquer fundo que aguenta. Com certeza. E para entender como isso funciona, a gente trouxe uns dados bem interessantes, né? Sim, para destrinchar essa mecânica toda, a gente baseou a conversa de hoje numa análise bem extensa de dados institucionais. Cruzamos os relatórios recentes do BTG Pactual com as informações de portfólio da XP Asset. Que é quem faz a gestão do fundo, para quem não sabe. Isso mesmo, a gestão é da XP. E além disso, a gente também revisitou aquele marco regulatório histórico da CVM, lá de 2022, e as diretrizes tributárias da Receita Federal. Ah, a parte da Receita Federal sempre dá um freio na barriga em quem investe. Mas antes da gente falar de lucro e de imposto, a gente precisa entender o que exatamente esse fundo faz com o dinheiro de mais de 1 milhão de pessoas. Bom ponto. O MXRF11 é essencialmente um fundo de papel. Uma operação massiva de crédito pulverizado. E a gente está falando de um patrimônio líquido na casa dos 4,1 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. Demais. E para quem acompanha o mercado, a premissa de um fundo de papel já é conhecida. Sabe aquela analogia de que investir num fundo de papel é como ser o banco que financia a obra e não o dono do prédio em si? Perfeita essa analogia. Você não é dono do tijolo. Você é dono da dívida que ergueu o tijolo. Exato. Mas o que chama atenção na estrutura do MXRF11 não é só o fato de ele comprar essas dívidas, os famosos CRIs, os certificados de recebíveis imobiliárias, é como ele divide esse dinheiro. É a alocação tática, né? Hoje, cerca de 78% do fundo está nesses CRIs. O que já é a grande maioria. Mas aí eu fico curiosa. Se 78% é dívida, como a gestão garante que está emprestando para bons pagadores e não assumindo um risco absurdo com o dinheiro dos outros? Então, a estratégia está justamente na diversificação. Manter esses 78% em CRIs garante aquela espinha dorsal, sabe? Aqueles rendimentos recorrentes atrelados a taxas de juros e índice de preços. Tá, mas e os outros 22%? Porque num fundo de 4 bilhões, 22% é muito dinheiro. É muito dinheiro. E esses 22% são vitais para a engrenagem. A gestão destina, 12% do capital para comprar cotas de outros fundos imobiliários. Ah, então ele funciona meio que como um fundo de fundos ali dentro, um mini FOF embutido. Exatamente isso, um mini FOF. Além disso, tem uns 7% em permutas financeiras e mais ou menos 4% em caixa puro. 4% de caixa em 4 bilhões dá o quê? Mais de 160 milhões de reais. Por aí. 160 milhões parados, prontos para uso imediato. Isso dá um poder de fogo colossal para a gestão. Imagina só, se o mercado secundário dá aquela azedada, sabe? Entra numa espiral de pessimismo e joga o preço de fundos excelentes lá para baixo, a XP Asset pode ir lá e usar esse caixa ou essa fatia de 12% para fazer a festa. Com certeza, eles compram posições super descontadas.
Aí o fundo passa a receber os dividendos dessas cotas que eles compraram barato. E na hora que o mercado volta ao normal e os preços sobem, eles vendem e botam um ganho de capital no bolso. É genial, porque dilui aquele risco de ter uma carteira 100% focada em dívida. E o ponto central de toda essa operação multiestratégica é a liquidez. Não só para a gestão trabalhar, mas para o mercado em si. Os dados mostram um volume médio diário de negociação acima de 14 milhões de reais. 14 milhões trocando de mão todo dia? Todo dia. São mais de 37 mil negócios fechados num único pregão. Para quem é institucional ou para o investidor pequeno, essa liquidez gigantesca significa que a pessoa pode entrar ou sair do fundo sem fazer o preço da cota despencar ou disparar. O spread fica super curtinho, né? E toda essa infraestrutura complexa, esses bilhões em CRIs, as permutas, o giro de cotas, tudo isso existe para entregar um produto muito específico. O verdadeiro imã do MXRF11. O imã de investidores, a mágica dos 10 centavos, o fundo construiu uma reputação fortíssima, pagando ali a casa dos 10 centavos por cota todo mês. Com a cota ali sempre orbitando perto dos R$10, isso dá um dividend yield histórico rodando acima de 12% ao ano. É muita consistência. Tem um dado que me deixou impressionada. Quem investiu, tipo, R$1.000 há 10 anos e foi reinvestindo os dividendos, hoje teria mais de R$3.367. E bateu IFIX sistematicamente nesse período todo. Previsibilidade é o que a galera mais ama no mercado financeiro. Sem dúvida, mas olha, nem tudo foi sempre um mar de rosas. Porque em 2022, o juiz quase parou o jogo. A gente teve um estresse regulatório gigante com a CVM. Nossa, aquele episódio da CVM deu o que falar. Expôs uma complexidade contábil que afeta todo o fundo de papel. Foi um baita susto. Havia um risco real de o mercado entender que o fundo estava devolvendo o próprio dinheiro do investidor em vez de distribuir lucro. Explica melhor isso para quem está escutando, porque o tal do regime de caixa e regime de competência confunde muita gente. Confunde mesmo. A discussão ali era sobre a natureza do dinheiro. Imagina que o fundo tem um CRI atrelado à inflação, ao IPCA. A correção monetária faz o saldo devedor aumentar e os juros também. Tá, até aí tudo bem, a dívida fica maior por causa da inflação. Isso, mas muitas vezes o dinheiro que o devedor paga de juros entra no caixa físico do fundo bem mais rápido do que a contabilidade reconhece aquele lucro total no balanço. Porque a contabilidade tem umas regras diferentes para a inflação projetada, né? Exato. Aí a CVM olhou e questionou. Será que o MXRF11, ao distribuir esse dinheiro extra, esse lucro caixa, não está, na verdade, devolvendo o dinheiro principal da pessoa? O que seria o conceito de amortização e não rendimento. E se eles decidissem que era amortização de cotas, o impacto ia ser devastador. Devastador. Ia significar que quem investe não estaria recebendo o lucro da operação, mas só pegando o próprio patrimônio de volta, corroendo o fundo mês após mês. E pior, achando que era renda. A tese inteira de investir em fundo de papel ia desmoronar, todo mundo ia fugir. Com certeza. Mas aí, em maio de 2022, depois de muita análise técnica e pressão do mercado, o colegiado da CVM formou um entendimento unânime. Ufa! Foi um alívio generalizado. Eles reconheceram que tratar aquele lucro caixa do jeito que o Maxi Renda fazia era totalmente irregular. Sim, a distribuição foi validada. E isso não salvou só o MXRF11, blindou a estratégia e trouxe segurança jurídica para a indústria inteira de FIIs de papel. Eles entenderam que o regime de caixa mostra a capacidade real de gerar dinheiro das operações, mesmo com esses descasamentos da contabilidade. Foi uma vitória gigante. Gigante. Sem risco de autuações do passado assombrando os fundos. Mas, bom, mesmo com a bênção da CVM dizendo que pode distribuir o caixa, esse caixa ainda precisa ser gerado, né? Ah, o dinheiro não nasce em árvore. Pois é. E aí que entra o elefante na sala. O histórico é lindo, os 10 centavos são ótimos, mas nada no mercado é imune a riscos. O relatório recente do BTG Pactual acendeu um alerta super importante. O risco inflacionário. Esse é o ponto-chave agora. Sim, olhando para os 78% que estão em CRIs, quase 79% do patrimônio do fundo,
está atrelado ao IPCA. E dependendo de como você calcula, com a alavancagem, isso chega a 85%. É uma exposição brutal à inflação. E a taxa média de compra desses títulos é muito boa. Está rodando ali em IPCA mais 9,78% ao ano. É uma taxa excelente. Mas a variável do IPCA é soberana. Se a inflação cai, o rendimento vai junto. E diferente do CDI, que segue a Selic e tem curvas mais suaves de mudança, porque o Copom vai ajustando devagar, o IPCA é volátil mês a mês. Sim, o IPCA reflete o preço do mercado ali na veia. Pode ter um mês de deflação do nada. Exato. E num cenário econômico mais travado, a inflação pode zerar ou ficar negativa. Quando o IPCA cai muito, a remuneração nominal daquele CRI desaba e espreme a margem do fundo na hora de pagar dividendo. Eu gosto de pensar na inflação não como uma linha reta, mas como uma daquelas estradas de terra cheias de buracos e solavancos. É uma ótima imagem. E o fundo não pode repassar cada buraco dessa estrada para quem recebe o dividendo. Imagina a pessoa recebendo 10 centavos num mês, 4 centavos no outro, 12 no outro. Ia ser um caos. O cotista ia infartar. Total. Então, para evitar isso, a gestão usa aquelas reservas de correção monetária, que funcionam literalmente como os amortecedores do carro nessa estrada esburacada. Genial. É isso mesmo. Nos meses em que o IPCA está altíssimo, eles não distribuem tudo. Eles retêm um pouco no amortecedor para usar quando a estrada ficar ruim, ou seja, quando o IPCA vier baixo. Garantindo uma viagem suave e os 10 centavos constantes. Mas aí eu te pergunto, se a estrada ficar esburacada por muito tempo, o amortecedor não corre o risco de estourar? A reserva não acaba? Esse é o risco matemático da coisa. Se a economia entra num período muito longo de descompressão da inflação, as reservas vão exaurir, o amortecedor bate no fundo. E aí, a mágica dos 10 centavos acaba. Pois é, e é nesse momento que um fundo passivo que só compra o título e senta em cima esperando vencer, fatalmente ia ter que cortar o dividendo. Mas não é o que a XP Asset faz. Olhando os documentos, eles têm uma gestão ativamente agressiva. Muito ativa. A sobrevivência depende dessa reciclagem constante da carteira. Os relatórios mostram que eles fizeram aportes grandes há pouco tempo. Aquela compra de novos CRIs da Nova Milano KSM na área de logística, né? Isso. E também o projeto Campo Belo 5 no setor residencial. A mecânica é engenhosa. Imagina que eles compram uma dívida que paga IPCA mais 10%. Uma taxa alta. Alta. Aí o mercado melhora. Os juros futuros caem. De repente, todo mundo está aceitando IPCA mais 8%. Aquele título original que paga 10 passa a valer muito mais. Porque está pagando mais que o mercado, então ele fica premium. Exato. Fica com ágio. A equipe de gestão vai lá e vende esse papel no mercado secundário bem mais caro do que pagou, e esse ganho de capital na venda é o que reabastece o amortecedor. Reabastece a reserva de coleção monetária mesmo com a inflação lá no chão. É o giro da carteira operando milagres ali. É um combustível extra. É isso que diferencia um fundo que consegue atravessar um deserto sem inflação e continuar pagando bem, daqueles que precisam emitir fato relevante avisando que o dividendo vai cair. E precisa de muita capacidade técnica para executar isso. Mas mudando um pouco de engrenagem para a prática do dia a dia, tem um outro elefante na sala, que é o comportamento da cota na tela da corretora, né? Ah, o terror do sobe e desce. É muito fácil entrar em pânico, porque a galera não é de ferro. Quando a curva de juros abre, a Selic fica alta muito tempo, o mercado bate sem dó no valor das cotas. Sim, a famosa marcação a mercado. A cota do MXRF11 costuma ficar ali nos 10,20. De repente a pessoa abre o aplicativo e está 9,80, 9,70. E aí bate aquele desespero comportamental. A pessoa acha que está perdendo dinheiro em tempo real e isso gera muita confusão. É uma confusão entre valor de tela e valor intrínseco. Num fundo de recebíveis, o valor real está amarrado no pagamento daquelas dívidas. Se a empresa de logística e a construtora residencial estão pagando boleto todo mês em dia... O fluxo de caixa do fundo está intacto, está gerando dinheiro normal. Exatamente.
A variação da cota no pregão é só um reflexo do prêmio de risco que o mercado está exigindo naquele dia. Não quer dizer que o fundo está falindo ou tomando calote. Mas tenta explicar isso pro coração de quem investe, né? A galera toma decisões precipitadas, vende no prejuízo, e essa desconexão entre o valor de mercado e o preço que a pessoa pagou cria um monstro na hora de declarar o imposto de renda. Nossa, o leão da Receita não perdoa. O imposto de renda variável já é o maior terror de muita gente. Demais, e é por causa dessa variação que muita gente erra feio na declaração. É o erro mais comum. A regra de ouro é: as cotas não devem ser declaradas pelo valor de mercado lá do último dia do ano, dia 31 de dezembro. Então, se fechou o ano a 9,80, eu não declaro 9,80. De jeito nenhum. O arcabouço tributário é muito estrito. A Receita Federal exige que o saldo reflita o custo médio ponderado de aquisição. Ou seja, o preço que a pessoa efetivamente pagou pelas cotas ao longo do tempo. Isso. Tem que pegar todas as compras, subscrições, custos de corretagem, misturar tudo e achar a média do que saiu do bolso. O preço que está piscando na tela no fim do ano é irrelevante para a declaração de bens. A matemática tributária não muda de humor igual ao mercado, né? Se a pessoa comprou a R$10 num mês e no outro mês comprou a R$10,20, o custo médio dela vai ser ali no meio. A R$11, quem dera. Fica ali em R$10,10. Exato. 10,10. Se ela declarar 9,80 no fim do ano porque foi o preço que fechou a bolsa, ela cria uma distorção patrimonial no sistema da Receita. E pior, bagunça toda a base de cálculo se ela for vender no futuro e precisar pagar a DARF sobre o lucro. Ela pode acabar pagando imposto sobre um ganho que não teve ou informando uma perda que não existe. É um caos. Essa formalidade no controle do preço médio é a barreira definitiva para evitar dor de cabeça, sabe? Uma gestão pessoal eficiente evita cair na malha fina por bobeira. Resumindo a ópera, quando a gente consolida esses relatórios todos, os balanços, a história com a CVM, a visão que fica do Maxi Renda é bem paradoxal. Por que paradoxal? Porque na tela do celular parece algo super simples, rudimentar até. Um ativo baratinho que te entrega umas moedas de 10 centavos todo dia 15 e pronto. Mas debaixo do capô o motor é insano. Insano. É uma máquina altamente sofisticada de crédito e tesouraria, operar bilhões em dívidas atreladas ao IPCA, orquestrar compra e venda de outros FIIs para proteger as reservas, lidar com toda essa pressão, exige uma precisão absurda da gestão. É um balé tático pesado. E é isso que garante a liderança do fundo em número de investidores no Brasil. Sim, não é sorte. Mas considerando que eles já têm 1.400.000 cotistas e toda hora captam mais dinheiro, eu fico me perguntando o que vem pela frente. Esse é o pensamento que eu queria deixar para a galera refletir. Porque tem um dilema estrutural imposto pelo próprio sucesso. Qual é o teto, né? Exato. Até que ponto um único fundo imobiliário consegue crescer no Brasil? Vai chegar um momento em que a quantidade de capital sob gestão vai ser tão gigante que eles vão ter dificuldade de achar CRIs de alta qualidade em quantidade suficiente para alocar tudo isso. Nossa, é verdade. O mercado de bons devedores é limitado. E se não achar dívida boa, eles teriam que aceitar ganhar menos ou emprestar para empresas mais arriscadas, só para fazer o dinheiro render. E escalar a qualidade na mesma velocidade em que o dinheiro entra é o teste definitivo de resiliência. Um desafio enorme. E entender de onde vêm os rendimentos, desvendar essas estratégias, ao invés de só olhar para o dividendo passado, é o que separa as boas decisões da mera esperança. A curiosidade é a melhor ferramenta que a gente tem. E por hoje, a gente encerra esse nosso mergulho. Até a próxima exploração nos dados, pessoal!